Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Claudiana Cordeiro, atualmente coordeno o Departamento de Atenção à Saúde do Adulto Idoso da Secretaria de Estado da Saúde. E dentro das políticas que nós coordenamos no nosso departamento, nós temos a política de saúde do homem. E hoje, aqui nessa web, nós vamos falar justamente a respeito da saúde integral do homem maranhense. A ideia aqui é a gente conversar um pouco, a respeito de como esse homem maranhense ele pode ser cuidado, a partir da atenção primária em saúde, para que a gente possa aí fazer com que esse homem tenha mais acesso aos serviços de saúde, garantindo, assim, que a gente trabalhe juntamente com esse homem a prevenção, a promoção da saúde. Então, nós estamos hoje à tarde para conversar com vocês um pouco sobre isso. E conosco aqui, nós temos o Dr. Marcos Pacheco, que é nosso grande companheiro aí, médico, que trabalha conosco na Secretaria de Estado da Saúde. Também temos o Dr. Eduardo Castro, nosso companheiro também, médico urologista, também na Secretaria de Estado da Saúde, onde nós vamos falar um pouco a respeito da saúde integral do homem maranhense. Então, a gente começa com o Dr. Marcos Pacheco, que vai falar um pouco dessa saúde integral do homem, trazendo aqui para a atenção primária em saúde. Seja bem-vindo, Dr. Marcos. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Claudiana, pela receptividade. Uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo e vendo nesse momento, aos colegas ali que estão na organização dessa nossa conversa e, sobretudo, meu amigo aqui, meu companheiro de longas datas, querido urologista, Dr. Eduardo. Na realidade, a minha missão aqui é fazer uma reflexão que eu julgo muito importante, porque saúde é a oferta de um serviço para alguém. E a gente precisa sempre pensar quem é este alguém, quais são as suas características, como é que é a sua cultura, qual é a sua percepção de mundo. Então, isso é um pouco do que a gente vai conversar aqui com vocês. Nós vamos falar, então, sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, mas nós precisamos realmente do homem maranhense. Então, nós precisamos realmente refletir um pouco sobre quem é o homem maranhense. E aí, eu queria apresentar aqui alguns dados para a nossa reflexão, e são dados do IBGE, do nosso último censo. A maior parte da população maranhense se identifica como parda. 65%, ou seja, de cada 10 maranhenses, 6,5% se apresentam, se identificam como pardos, seguido por pessoas que se autodeclaram branca, que vem 20%, e os outros, o restante, num percentual bem menor. Veja, isso já é um dado muito interessante. O maranhense é preto. E a gente nem sempre lembra disso. Às vezes eu vou usar aqui uma expressão que o movimento negro às vezes utiliza, a gente embranquece a medicina. A gente oferta um serviço de saúde embranquecido. Claro que eu vou usar a palavra embranquecido aqui, entre aspas, porque não existe isso, mas nós estamos criando aqui. E o que eu estou chamando de um serviço de saúde embranquecido? É um serviço de saúde que ele é todo moldado no modelo, por exemplo, do manual de medicina. O que está no manual de medicina? O que nós médicos, o que nós enfermeiros, o que nós profissionais de saúde aprendemos da negritude maranhense? Na faculdade, zero, não aprendemos nada. Nós aprendemos a anatomia, a fisiologia, a bioquímica, a imunologia, a histologia, a farmacologia, tudo, menos sobre os aspectos mais, digamos assim, subjetivos do homem maranhense. Então, esse é um aspecto que a gente precisa pensar. Quando eu estou atendendo quem? Sob que ponto de vista? Qual é a cosmologia, qual é a percepção de vida, qual é o entendimento desta pessoa? Entende a minha receita? Consegue ler a minha prescrição?
consegue pelo menos ler, né? Entende a minha linguagem, é atendido de maneira amigável, no sentido de que a oferta do serviço é para esta pessoa, foi desenhada para esta pessoa, ou foi desenhada para um paciente do Paraná, de Santa Catarina, ou então dos países de origem dos nossos manuais, né? O principal deles, Estados Unidos da América. Então, porque onde a gente aprende medicina, muitas das vezes são manuais que nasceram, que foram construídos originariamente em países que nem são o Brasil. Então, a gente precisa pensar nisso. Quer dizer, como é que nós vamos trazer a oferta do serviço de saúde com uma qualidade que esteja vinculada à cultura da negritude maranhense, já que o Maranhão é preto. Isso, quem diz não sou eu, o IBGE que está dizendo isso, né? Uma outra coisa importante é que nós temos no Maranhão a maior população quilombola do país. Nós só perdemos para a Bahia. Mas, Marcos, e o que isso tem a ver com a medicina? Tudo! Porque a medicina, o serviço de saúde, é para alguém. Não é para algo, é para alguém. E esse alguém tem valores, tem cultura, ele tem ancestralidade. E aí uma pergunta que também não quer calar. Qual é a ancestralidade predominante do homem maranhense? Se nós estamos dizendo que ele é preto e que nós temos uma população quilombola que é a segunda maior em termos proporcionais do país, então nós temos que conhecer isso. Essa discussão, ela tem que ser uma discussão presente no serviço de saúde. Já que essa discussão ela não foi presente na formação do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do farmacêutico, do odontólogo, ela tem que ser presente no serviço de saúde. E quem vai puxar essa discussão dentro do serviço de saúde? Como é que nós vamos fazer isso? Eu também não tenho receita de bolo, Claudiana e Eduardo. Não tenho. Mas nós precisamos colocar o dedo nessa ferida, porque é uma ferida e a gente precisa organizar isso. O outro dado importante é que o Maranhão foi o último estado do Brasil a se urbanizar. A urbanização do Maranhão, ela aconteceu na década que eu e o Eduardo estávamos nos formando. Nós nos formamos em meados da década de 80. Eu formei em 86, você em 87. 87. Então, nós nos formamos na segunda metade da década de 80. Foi na década de 80 que o Maranhão passou a ter maranhenses mais morando em cidades do que no campo. No entanto, os outros estados do Brasil fez essa virada nas décadas de 60 e 70. O Maranhão foi o último a se urbanizar. Sim, mas qual é a importância dessa informação toda? Porque o maranhense tem o campo na cabeça. O maranhense ele pode morar aqui em São Luís, mas a saudade do interior é enorme. A saudade do interior é tão grande que ele continua tomando garrafada. Ele continua fazendo reza para curar. Ele continua amarrando imbira no tornozelo para curar a dor articular da artrite, da artrose. Ele continua tomando banho disso, banho daquilo. E olha que eu nem falei do chá da boneca de cachorro, porque não me atrevo a falar aqui. Mas observe que existe toda uma carga cultural que pressiona a mentalidade do maranhense no sentido de não é não aceitar, mas de resistir a determinadas terapêuticas que a medicina moderna impõe a esse cidadão. Então a gente precisa pensar nisso. Então quando a gente pensa assim, por que o maranhense é o homem que mais tem câncer de pênis proporcionalmente no Brasil? É porque o maranhense trata o pinto dele de uma forma diferente dos outros. Ele não gosta de lavar o pinto dele porque, por alguma razão, ele acha que se lavar a cabeça do pinto com água e sabão vai diminuir a testosterona dele. Não sei de onde ele tirou isso, mas seguramente foi de alguma ancestralidade. E eu não estou aqui dizendo que a ancestralidade do maranhense é prejudicial. Não. Mas nós precisamos ter uma percepção crítica dessa ancestralidade. E nós não precisamos vencer essa ancestralidade, mas nós precisamos convencê-los de que algumas coisas eu vou secundarizar.
E essa é uma delas. Por exemplo, é inconcebível que o homem maranhense não se lave depois da relação sexual. E é muito comum as pesquisas, não feitas por médicos, mas feitas por antropólogos e sociólogos, elas se cansam de afirmar isso. O maranhense, em sua grande maioria, ele não se asseia depois que transa. Depois que ele faz uma relação sexual, ele não se asseia. A mulher vai para o banheiro e ele vai dormir. Está cansado, dá aquela moleza, né? Aí ele pega um pinto, dobra, às vezes não dobra, já está dobrado. Ele guarda lá o pinto dele e vai dormir. Esquecendo que ali tem secreção. Ficou resíduo de secreção dele mesmo, o esmegma. Ficou resíduo de secreção da esposa dele, ou da parceira com quem ele fez a relação sexual. E aquilo ali é um caldo para que as bactérias se multipliquem. Tanto é que de manhã, quando ele levanta, eu tenho certeza que aqueles que não se asseiam vão sentir um cheirinho diferente. E esse cheirinho diferente é das bactérias que estão se multiplicando ali e provocando a diminuição da imunidade naquela região, fazendo com que ferimentos se cronifiquem e, finalmente, causem o câncer. Simples assim. Esse aprendizado a gente aprende pela ciência. Então, a gente precisa confrontar a ciência, a ancestralidade, a cultura, os hábitos e os costumes. Sem tirar a dignidade que esses valores têm, porque eles têm muita dignidade. Nós não precisamos retirar a dignidade desses valores, mas nós precisamos fazer esse confrontamento. Porque a gente só avança na saúde das pessoas se, de fato, a gente inserir dentro dessa discussão aquilo que a gente chama de ciência médica, né? Ou ciências da saúde. Tá bom? Eu queria também aqui ainda fazer uma pequena cartografia epidemiológica do maranhense, né? Veja só, esse aqui já é meu último slide. Nós somos 7 milhões de habitantes. Dados do último IBGE. Não deu nem 7 milhões, deu 6,8 milhões de habitantes. Só que desses, 700 mil são hipertensos. 700 mil são hipertensos. E não tem cardiologista para esses 700 mil hipertensos, não. Não tem, não. E quem é que vai tratar desses 700 mil? Boa pergunta. Então, qual é a proposta do SUS? A proposta do SUS é ofertar unidades básicas de saúde próximo da casa desses hipertensos. Lá nessa unidade básica de saúde tem uma enfermeira, tem um médico, tem um odontólogo, tem técnicos de enfermagem, tem agentes comunitários de saúde. Essa equipe junta vai cuidar desses 700 mil hipertensos. Porque só vai ser atendido pelo cardiologista os 70 mil, que são os 10% dos 700 que são de alto risco. Os que são de médio e baixo risco, quem tem que dar conta deles é a unidade básica de saúde. Não tem esse negócio de ficar encaminhando. E também não tem esse negócio de ficar correndo atrás do especialista, porque não vai ter especialista. E se nós não nos organizarmos para fazer dessa forma, o que vai acontecer? O que está acontecendo. E o que está acontecendo? Muita gente morrendo de derrame, muita gente morrendo de infarto agudo do miocárdio, muita gente indo para a mesa de hemodiálise, porque a hipertensão causa insuficiência renal. E assim como tem a hipertensão, tem o diabetes. Nós somos 350 mil diabéticos. E não tem endocrinologista para cuidar desses diabéticos, não. Quem tem que cuidar deles somos nós, que trabalhamos na unidade básica de saúde. Nós que trabalhamos na atenção primária em saúde. Nós é que temos que estudar a atenção primária. Qualificar a atenção primária. Não tem saída para o SUS. Não tem solução. Ou a gente qualifica a atenção primária para resolver os problemas da população, ou nós vamos continuar com os hospitais lotados como nós estamos atualmente, né? E aí eu queria já passar a palavra para o meu amigo aqui, meu colega, meu querido amigo, professor Eduardo, porque um dos problemas maiores que nós temos é a saúde urogenital do homem. A saúde urogenital passa a ser um problema gravíssimo, sobretudo no homem maranhense, né? Por essas razões de pouca higienização das suas partes íntimas, por esses resíduos de ancestralidades que faz com que o homem ache que a parte mais importante do corpo dele é a genitália dele e não é o cérebro. Às vezes o coração e o cérebro é mais importante, né? Então a gente precisa também ter um pouco dessa visão e também pensar que nós precisamos incorporar elementos da ciência moderna para que a gente consiga, de fato,
ter uma sobrevida maior. Espero não ter me demorado aqui no meu depoimento. E já passando a palavra aqui para o meu querido amigo, professor Eduardo. Boa tarde àqueles que nos ouvem, boa tarde a todos que aqui estão, em especial a quem está aqui conosco, a Claudiana, que eu tive a honra de conhecer na Secretaria Estadual de Saúde e tenho a cada dia gostado de trabalhar com ela, extremamente gosta de trabalhar e de fazer o que é correto. E também do meu grande amigo aqui, há alguns anos já, né? Marcos Pacheco, da qual eu admiro bastante, um homem inteligente, e todos notaram que ele já falou de maneira holística da saúde, né? Vendo a saúde do homem como um todo. Mas eu vou me ater à saúde urogenital realmente. Eu vou tentar ser o mais breve possível para que a gente possa sobrar um tempo para a gente poder conversar. Bem, nós vamos falar aqui, vou tentar passar o primeiro slide, do câncer de pênis em si. Que, na verdade, o governo do Estado, em novembro de 2004, tendo a Claudiana na frente de tudo isso, lançou algo muito especial para o maranhense, que foi a saúde do homem, né? A linha de saúde do homem, junto com o protocolo de manejo e tratamento do câncer de pênis, que também é um protocolo extremamente interessante, que vai nortear, que vai fazer com que a gente se situe dentro do problema, né? Então, diante dessas duas ações governamentais, começamos a ver o câncer de pênis de maneira diferente, né? Primeiro porque chama a atenção a incidência aqui no estado do Maranhão. Nós vimos até as causas aqui, que ela é muito complexa, né? É algo que não é só por lavar, tem algo que está por trás disso, que é muito mais complexo, que nós estamos tentando atingir para que a gente possa sair dessa incidência. Mas a gente pode ver que é uma natureza rara em países desenvolvidos, e é mesmo, não tem nos Estados Unidos. Eu morei em alguns anos fora do estado do Maranhão, eu nunca tinha visto um câncer de pênis. Eu só chegar aqui e trabalhar como profissional, que comecei então a ver algo que eu nem conhecia, que é o câncer de pênis. Então, nos países em desenvolvimento, como a Ásia, a África e a América Latina, chama atenção. Agora, é um tumor que geralmente surge no epitélio do prepúcio, a pele que recobre o pênis, ou na glande, que é a cabeça do pênis. Existem vários tipos conhecidos, mas é o carcinoma de células escamosas é o mais comum, correspondendo a 95% das neoplasias penianas. Então, o Brasil se destaca nos países com maiores incidências de câncer de pênis no mundo, com cerca de 500 amputações por ano no Brasil. É muito, né? Porque a amputação ela tem uma carga impactante sobre o homem e aqueles que o cercam, né? Então, no Brasil, pode ser responsável por 2,1% de todas as neoplasias nos homens, que é muito. Isso aqui a gente vê 2,1%, mas aqui no Maranhão chega a 16% dos cânceres é de câncer de pênis, né? Afeta principalmente habitantes da região norte e nordeste. São dados todos estudados, dados que vocês podem ver aqui, não são dados inventados, logicamente. Isso aqui, ainda falando da consideração da epidemiologia, a gente pode ver aqui o Maranhão. Em relação a outros estados, a outros países, o Maranhão bem à frente, né, no câncer de pênis. E o que dentro dessa epidemiologia, né, o que pode levar, né? Bem, um fator extremamente interessante e importante nessa situação aqui que a gente pode ver é o baixo nível socioeconômico, né? Infelizmente, eu posso seguramente falar aqui que eu e o Dr. Marcos não vamos ter câncer de pênis. Não somos ricos, não é por causa disso não, porque também a gente tem um conhecimento da situação. Então, mas são fatores que a gente precisa trabalhar, a gente precisa ir a fundo e tentar tirar o homem dessa situação, porque se nós nos tocarmos bem, essa doença também é nossa, né? É da sociedade, é uma doença que afeta cada um de nós. Quando nós temos um caso, nós estamos afetando toda a sociedade maranhense, inclusive nossos governos, né? Então, quais são os fatores que predispõem, os fatores que levam ao câncer de pênis? A fimose ela é bem destacada. A fimose, quando tem um excesso de prepúcio, e esse excesso de prepúcio faz com que a pele não se exteriorize, levando a um quadro da não esterilização. Hábitos de higiene. O Dr. Marcos falou de algo interessante, aquele paciente que faz a relação sexual e não faz a higienização. HPV, que é o condiloma, a crista de galo, né? A gente tem uma classificação numérica sobre HPV, e os mais comuns dentro desses números é
11, 16, 18 e também o 6, que além de verrugas pode levar, são tipos oncogênicos no caso do câncer de pênis. E hábito de vida, o cigarro, olha só, algo interessante, o cigarro pode também predispor o aparecimento do câncer de pênis. O Eduardo, se tu me permite, só uma pequena observação. Sim, sim. O Posso cigarro... voltar? Não, é só para falar sobre o cigarro. Eu, como eu trabalhei muito tempo no interior, alguns pacientes, sobretudo pacientes com problemas pulmonares, eu falava do cigarro, não, doutor, eu tenho que fumar para espantar o mosquito. O lavrador, ele tinha uma desculpa na boca. Não, eu tenho que fumar porque eu estou lá na roça e o mosquito está arruinando. Fumando não fica um. É só um adendo. Veja só a resposta dele, interessante, né? Sim, mas é interessante. A gente pode ver então que a fimose é interessante porque ela leva uma hiperacidez na mucosa induzida pelo esmegma. Existe, Marcos, então, e a todos vocês, uma bactéria, que é o Smegmax, presente no esperma, que leva a isso, essa alcalinização, né? Isso pode levar a massa da prostaglandina local, que é imunodepressor, aí isso leva a uma ulceração na mucosa, metaplasia, regeneração, levando à anarquia celular, que é o câncer peniano. Mas tudo começa lá em cima, né? A anarquia, o que é ruim, ela vem da higiene que não é adequada e do excesso de pele que pode levar à fimose. Então, está fortemente associado ao câncer invasivo do pênis, devido à infecção crônica associada, por causa das bactérias e dos vírus, né? A circuncisão neonatal reduz a incidência do câncer de pênis. Há quem advogue, se nós fizermos a fimose em todas as crianças, nós vamos diminuir drasticamente o câncer de pênis. Isso aqui é um problema, Marcos. E Cláudio, é preço, né? Sim. Fica muito caro. Mas é algo que a gente pode também. Judeus israelenses, olha aí. Aqui é só para níveis estatísticos, porque não tem nenhum caso, né? Que eles não têm. O HPV, então, eu acabei de falar, o HPV, codinoma vírus humano, é um problema. 70% dos cânceres de pênis hoje estão associados com HPV, 100% dos cânceres de colo estão associados a HPV. Então, a gente acha que mais um pouco de estudo, a gente vai ver que tem 100% de associação de câncer de pênis e HPV. Então, a gente tem que também ficar atento à infecção pelo papiloma vírus humano, tá bom? Os subtipos, então, 16 e 18 são os mais oncogênicos, e os 6 e o 11, que dão mais verrugas, né? Ainda falando do HPV, é uma coisa importante que o Ministério da Saúde fez, e a partir do ano passado nós começamos a fazer no estado do Maranhão, é a vacina. Para crianças de 9 a 14 anos, né? E quanto mais cedo se faz, é melhor. Não teve contato ainda com vírus, mas é uma dose só. Trabalhos mostram que essa dose é o suficiente para manter uma boa proteção. A não ser em pacientes imunodeprimidos, pode fazer de 2 a 3 doses, né? E principais fatores ainda prognósticos patológicos, quando você tem a doença e você então tem essas características, mas aí é da patologia, que talvez não interesse aqui nesse momento nossa conversa. Esse estadiamento do câncer de pênis é interessante para aqueles que nos escutam, é que se você tem uma lesão no pênis de difícil cicatrização, essa lesão está acima de 6 meses, não cicatriza, você já usou o que teve que usar, tem relato na literatura até solução de bateria. Sim. Você usa, não usou e não cicatrizou, você tem que procurar uma agência, uma APS, para que você possa ver o que é aquilo. E normalmente ver também se não há caroço ali na região inguinal onde tem hérnia, porque se houver caroço, é mais preocupante, porque pode ser sinal de metástase, né? Nós estamos terminando também. Aí dentro desse estadiamento também vai dar o grau. Quanto maior o grau, pior o fator prognóstico. Aí vem uma coisa interessante, é porque esse grau muitas vezes está relacionado com o tempo de procura médica, né? Se você procura no início a doença, o grau normalmente é um pouco menor. Quando você procura já no estado avançado, o grau já desenvolveu e a dificuldade de tratamento é bem pior, né? Então a lesão ela pode ser primária e pode ser secundária, então, com já comete os linfonodos inguinais. Há uma coisa interessante também, às vezes os linfonodos inguinais não são palpáveis, mas já existe metástase, né? Isso acontece em 20 a 30% das vezes. Então, esses pacientes, hoje, a gente, além da amputação, que infelizmente a gente faz nos pacientes que estão já com câncer de pênis, a gente costuma fazer também a linfadenectomia para evitar que ele venha ter metástase lá no interior, né?
Uma coisa interessante quanto ao diagnóstico, que não existe nenhuma... como tem a próstata com PSA, aqui não existe nenhum marcador. Não existe um exame que diga, você está com câncer de pênis. Não, você precisa ser visto pelo profissional ou alguém treinado para isso. E o tratamento, normalmente, quando na fase inicial, a própria cirurgia de prostatectomia já é o tratamento. Mas em fases mais avançadas, infelizmente, o tratamento ele cursa com a amputação, né? Essa amputação ela pode ser parcial ou total, dependendo do estadiamento do tumor. Quando é parcial, é bom falar que se ficar 4 centímetros de pênis, o paciente consegue manter uma boa relação sexual, ou relação sexual satisfatória, segundo os trabalhos científicos mesmo, né? Agora, a penectomia parcial, não. Às vezes as pessoas perguntam, e prótese? Não tem como pôr prótese onde não tem nada, né? Então, infelizmente, a carga emocional desses pacientes é muito grande, tá bom? Então, manejo dos linfonodos é a linfadenectomia, que é uma cirurgia que concomitantemente a gente faz com a penectomia parcial ou total. E o tratamento, quando tem a doença fora de controle, os cuidados são só paliativos, né? Infelizmente, ainda estamos pegando esses casos aqui no estado do Maranhão. Já foi mais comum, graças a Deus, ao trabalho que vem sendo feito, e a gente fica muito feliz com isso, já diminuiu bastante. Hoje a gente já olha mais no estágio inicial, mas ainda existe, tá? Então, com mensagem final aqui para essa apresentação, é um problema de saúde pública, a prevenção é a melhor conduta, e o diagnóstico precoce preserva um órgão. Bem, eu tentei ser bastante conciso para que a gente poder fazer algumas perguntas e responder algumas delas, tá bom? Obrigada, doutor Marcos Pacheco. A gente observa, né, a fala do doutor Marcos, quando ele traz os determinantes sociais para essa discussão desse homem maranhense, quem são essas pessoas e como a gente, quanto à atenção primária, a gente traz para a gente aí também esses aspectos importantes relacionados à prevenção, diagnóstico precoce do câncer de pênis, né, que está totalmente relacionado com tudo que o Dr. Marcos traz para a gente. Então, a gente entende, né, que essas falas, elas conversam e a gente precisa, enquanto profissional de saúde, entender, né, o quanto o nosso papel é importante quando a gente está dentro do território, trabalhando com essa população e tentando, né, ter esse vínculo para que esse homem consiga vir para o serviço de saúde, né? Então, quando você consegue criar o vínculo, consegue compreender, né, como que essas pessoas vivem, você consegue aí, né, fazer com que essas pessoas elas consigam chegar ao serviço de saúde para ter as informações voltadas não só para o câncer de pênis, mas para a saúde integral de uma forma geral, né? E compreender esses aspectos importantes desse homem negro quilombola, né? Que traz culturalmente, né, aspectos que devem ser trabalhados de forma com que ele compreenda, né, que dentro do que ele traz consigo, a gente consiga trabalhar a educação em saúde, a gente consiga trabalhar para que ele compreenda melhor o quão é importante, né, o quanto é importante o seu autocuidado. Então, eu acho assim que a gente consegue aí, né, visualizar de forma muito clara, né, a importância desse trabalho dentro dos serviços de saúde voltado para o homem, para que esse homem ele também se encontre dentro do serviço de saúde, né? E a gente tem falado muito desde a ambiência dos serviços de saúde, né? Das unidades básicas de saúde, onde a gente precisa trabalhar essa ambiência de forma com que esse homem consiga se encontrar naquele local. Se a unidade ela tem uma ambiência muito voltada para a questão do feminino, da criança, muitas rosas, muitas coisas, aquele homem ele já não se enxerga naquele local, né? Ele já olha para aquele local e diz, não, aqui não é o meu lugar. Então, trabalhar esses aspectos que muitas das vezes a gente acha que não são importantes, dentro da saúde do homem são importantíssimos
para que a gente traga esse homem para dentro do serviço e para que ele se sinta acolhido, né? E, Claudiana, eu me lembrei agora, você está falando aí, quando a gente fala de ancestralidade, a gente pensa muito na cultura negra, né? Mas assim, a gente tem que lembrar também que o Maranhão, o tipo de colonização do Maranhão é uma coisa que normalmente, porque nós médicos nós não estudamos isso na faculdade. Sim. Então a gente acaba aprendendo isso no trampo. Então, por exemplo, eu sou tutor do Mais Médico. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre discuto isso com esses jovens médicos que estão entrando agora na atenção primária, num programa do governo. Muitos deles nunca entraram Maranhão adentro. E aí eles vão entrar Maranhão adentro, porque eles vão ter que pegar o carrinho deles e vão ter que ir lá para aquele município ao qual ele foi lotado. E aí uma pergunta que não quer calar logo de pronto que eu faço é o seguinte: vem cá, você vai para o Maranhão mais indígena ou para o Maranhão mais quilombola? Como assim, professor? Sim, porque o processo de entrada tanto dos quilombolas como dos indígenas foi nas bacias hidrográficas dos rios. Então, hoje, onde é que se concentram os grandes quilombos maranhenses, a maioria deles? Na bacia do Itapecuru. Maior que Cururupu. Não, também Cururupu tem, mas a bacia do Itapecuru é o caso do próprio rio Itapecuru, Caxias, Codó, né? Agora, os indígenas foi na bacia do Miarim. Né? Então, assim, quer dizer, quando você vai para essas cidades, você entra em contato com essas culturas, com essas ancestralidades. No caso de Cururupu, é porque está no norte, né? O norte, então, os índios entraram mais do que os negros. Tanto é que os índios estão na região centro-sul do Maranhão e os negros na região leste e norte, né? Por uma questão mesmo de penetração. Pelos bandos, né? De facilidade de penetração. Então, assim, isso que você fala, quando a gente fala território, nós estamos falando dessa coisa viva. Quando a Claudiana fala território, nós não estamos falando da terra, nós não estamos falando do terreno, não, nós estamos falando da coisa viva, da geografia viva, da demografia, da cartografia cultural dessas regiões. Então, assim, nós médicos, nós precisamos estudar isso, ler sobre isso, aprender isso. Porque quando a gente senta no consultório, nós vamos consultar quem? Né? Isso é interessante, mas foi só uma observação. E muito importante, né? Porque traz para a gente isso mesmo. Quando a gente fala do território, a gente está falando da dinamicidade que existe dentro desse território, né? Onde as pessoas vivem, o que elas fazem, né? E se a gente não entende isso, se a gente não consegue emergir no sentido de compreender, né? Fica muito mais difícil de você trabalhar, de você, né? Quando o Dr. Marcos traz a questão da hipertensão e do diabetes, que a gente precisa ter esse olhar, né, dentro do território para essas pessoas, e aí de uma forma muito geral, a gente já entende que muitas dessas pessoas que não têm um diagnóstico são homens, né, que acabam não sendo diagnosticados. Sim. Que possivelmente vão ter problemas futuros, como AVC, infarto, problema renal. Então, assim... É por isso que tem mais viúva do que viúvo. A gente quase não acha viúvo. Por quê? Porque os homens não se cuidam, não tratam da hipertensão e diabetes, né? E as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam. Isso. Então, a gente tem chamado a atenção também para as doenças cardiovasculares. A gente tem chamado a atenção no estado do Maranhão para a questão do câncer de pênis dentro da saúde do homem. Mas o principal é o acesso e acolhimento dessa população dentro dos serviços de saúde, né? Que é o que a gente quer chamar a atenção. Interessante. Eu aprendi aqui na Secretaria de Saúde do Estado, porque quem trabalha com especialidade é muito fechado, né? Acaba sendo, isso não tem como não ser diferente. Exato. E assim, eu aprendi a olhar diferente para a saúde primária, a medicina primária, né? Sim. Então, assim, a gente está vendo... Vamos voltar ao câncer de pênis, né? Sim, perfeito. Veja bem, normalmente o que eu faço? Eu opero e vou fazer o que é diagnóstico e tratamento. Mas a gente está vendo que isso é o tipo da doença que não era nem para existir. Sim. Não era para chegar até a mim. Perfeito. E que a nossa finalidade é essa, não chegar até nós, até a mim. E hoje eu vejo isso que é possível. Antigamente eu achava que operando, estava combatendo. Não, estava alimentando a doença. Então, assim, hoje nós temos, eu acredito que se a gente puder trabalhar um pouquinho melhor, a telesaúde, né? Sim. A telesaúde, Marcos, para mim é algo que a gente tem que olhar com bons olhos. Mas veja bem, aonde eu quero chegar?
aqui explorar o teu conhecimento, porque eu sei que você há muitos anos já trabalha com isso, você tem um bom conhecimento. De que maneira, meu irmão? Porque a nossa maior dificuldade é pôr esse homem dentro da PS. Porque a gente está vendo o seguinte, a gente está trabalhando para limpar o pênis, para se educar, para ele se inteirar do assunto, né? Mas quando já existe a doença, está existindo a doença. De que maneira? Você tem algum conselho a dar para que a gente possa trazer esse homem mais cedo para a PS? Para que a gente possa conduzir isso de maneira mais rápida, que não chegue a amputar o pênis? Então, Eduardo, eu acho que nós temos aí para essa sua pergunta tem duas respostas. A primeira resposta é isso que a Claudiana está chamando a atenção. Nós precisamos ter unidades básicas de saúde mais amigáveis para esse homem. Capacitado. Não, e amigáveis, ele tem que se sentir bem lá. Isso. Na realidade, quando a gente está na unidade básica de saúde, a gente atende 3 mulheres para atender um homem. Não dá. Então, assim, tem algum problema. Por quê? E a quantidade de homem e mulher é praticamente igual. Né? Então, por que a gente atende mais mulheres do que homens? Então, nós precisamos repensar isso. E não tem receita de bolo. É preciso que cada unidade tenha suas próprias estratégias. Esse é um aspecto. O outro aspecto, Eduardo, e aí é um aspecto que diz respeito a nós médicos, nós precisamos examinar os nossos pacientes. A gente não examina. Então, um paciente com alguma lesão no pênis, quando ele chega na unidade básica de saúde, ele provavelmente não vai ter seu pênis examinado. Por 2 razões. Primeiro, porque ele mesmo não quer. O próprio paciente ele tem uma certa dificuldade de mostrar o pênis dele. E como ele não quer, casa certinho com a vontade de um médico que também já não quer olhar aquilo porque não se sente competente para olhar aquilo. Porque o médico, às vezes, ele pensa assim, não, eu vou saber resolver isso? Não, então eu não vou olhar. Entendi. Quando, na realidade, ele tem que olhar. Né? E aí, nós temos esse duplo aspecto. E eu queria insistir um pouco mais nesse aspecto do olhar. Quer dizer, por mais rápido que seja uma consulta, mas não custa nada olhar o pênis de um homem que diz que tem uma lesão de muito tempo. E olha, Eduardo, que eu recebo muito, porque eu ainda trabalho em Barra do Corda, vou lá eventualmente, eu não trabalho na atenção básica, trabalho na policlínica, mas na policlínica, que é um atendimento ambulatório especializado, mas eu trabalho lá como clínico, eu recebo muitos homens com lesões penianas. Só que no início, e que são perfeitamente tratáveis. Quando eu não consigo tratar, lá tem um urologista, já encaminho para o urologista lá no hospital regional, que resolve o problema. Mas eu olho. Por que eu olho? Por 2 razões. Primeiro, porque pode ser que eu resolva. E se eu resolver, eu vou estar tirando aquele paciente de uma fila dura, difícil, que vai tirar ele do trabalho dele e que ele já não quer ir no hospital. Se eu posso resolver, por que eu vou mandar para frente? Segundo, que é o mais importante, lembrar, eu sempre digo para os meus alunos, nossos alunos lá de medicina, eu sempre digo pelo seguinte, ó, examinem os pés dos diabéticos de vocês. O paciente foi diabético, ele tem acima de 50 anos, olhe o pé dele. Ah, mas ele não se queixa do pé. Ele não se queixa porque ele não tem sensibilidade, meu amigo. Olhe o pé do homem, senhor. Tu é cristão? Eu pergunto para o aluno, tu é cristão? Sou sim, senhor, professor. Rapaz, Jesus pediu para a gente lavar os pés. Eu só estou pedindo para tu olhar, não estou pedindo para tu lavar. Se fosse para tu lavar, a gente ainda tinha que lavar. Porque o mestre pediu para a gente lavar. Não, eu quero só que você examine. Então, Eduardo, nós precisamos dessa medicina que para examinar. Né? Isso parece, você também é professor de semiologia, sabe do que eu estou falando. Sim. Isso não é coisa pouca. Muitos médicos estão trabalhando muito na lógica da queixa-conduta. Queixa-conduta. Meu amigo, entre uma queixa e uma conduta tem 2 coisas. Uma história de sofrimento e um exame a ser realizado. Exato. Se não tiver exame físico, meu amigo, não tem medicina. Porque medicina é uma história de sofrimento junto com um exame bem feito. Não é isso, agora? Não tem então, não tem como fugir disso. Né? E não custa nada. Né? Isso você usa. Para você examinar um pênis de um paciente, você vai demorar quanto tempo? 3 minutos, meu amigo. Vai demorar mais para ele arriar as calças do que para você olhar. Porque para ele arriar as calças é difícil. Ele arria aquelas calças com tanta dificuldade, segurando aquela embira lá. É uma preocupação já nossa que a gente tem que botar nos nossos
nos nossos manuais, nos nossos ensinamentos, é falar para o colega examinar o paciente. Então, é bom que a gente anote isso, porque isso que tu falaste é importantíssimo. Daí, eu acredito muito na telesaúde. Sim. Bater uma Nós foto, precisamos também colocar isso em frente. Sim. De alguma maneira a gente tem que fazer isso, Claudinha. A gente tem trabalhado, né, para ampliar Tem que ir os mais lá. consultórios do Homem Maranhense, né, pra gente, o consultório virtual do Homem Maranhense, para a gente poder fazer com que a atenção primária, ela se... Pronto, é a fala de Dr. Marcos, né? A gente precisa empoderar esse médico que está lá na atenção primária, Dá segurança para ele. dar segurança para ele, para que ele consiga ter uma conduta, né, de forma com que ele consiga olhar, né, já ter ali um olhar diferente quando ele olha uma lesão ou quando ele já tem uma queixa, e trazer esse médico, esse serviço junto com o telesaúde, com as interconsultas, que vão favorecer muito para que esse médico lá da atenção primária ele consiga manejar esse paciente de forma segura. Uma coisa que a gente pode fazer, então, uma próxima ação nossa, é tentar pegar alguns municípios e dar uma aula de semiologia urológica. Eu posso fazer isso, será um prazer. Sim. Chamar um médico da APS, aqueles que estão em contato direto, porque isso faz parte da legislação do homem, né? Esse compartilhamento de informação, além da integralidade, a legislação do homem tem isso aí, compartilhamento de informação. Sim. A gente pode fazer isso, irmão. A gente pode marcar um horário, um sábado, uma sexta-tarde, um dia que seja melhor para todo mundo, que a gente pode pegar o grupo, o médico da Baixada, aqueles que trabalham e que sirvam, inclusive, de ponto da participação deles. E pode fazer uma web. Com certeza. E a gente vai, durante até dezembro, nós vamos ter várias webs voltadas para a saúde do homem, né? Então a gente vai conseguir trazer mais, né, esse público, os profissionais de saúde da atenção primária, da atenção especializada, porque a ideia é a gente fortalecer, fazer com que o que a gente esteja falando aqui ecoe, né, para dentro dos serviços de saúde, né, para que as pessoas consigam falar mais sobre isso, né, para que os profissionais de saúde também percam esse medo, né, de falar sobre essa doença, né, porque às vezes o próprio profissional ele não consegue falar, ele tem dificuldade, ele não consegue chegar próximo. O agente comunitário de saúde também precisa, né, estar junto, trabalhar junto nesse processo. Que é importantíssimo, porque o agente ele está dentro da casa, né? Ele pode ter uma escuta qualificada naquele momento, ter uma queixa de algum paciente, e isso vai ajudar muito a gente nesse processo. A gente já está aqui mais ou menos com uns 45 minutos, né? Eu queria saber se tem alguém para fazer alguma pergunta, né, ou algum comentário. É interessante, eu achei isso aí que tu falou. Eu estou preocupado muito com o paciente na casa, mas quando ele chega lá, tem que ser visto. Tem que ser visto. E às vezes a gente nem pergunta para ele, chega com vergonha e não fala. Nós estamos perdendo. Na realidade, Eduardo, todo homem, da história dele, na vida dele, todo homem já teve uma lesão no pênis. Todo homem. Todo homem, sem exceção. Ou grande, ou pequeno, ou passageiro, ou um fungo, ou uma micose, alguma coisa. Alguma coisa já tem. Bom, nós temos já algumas perguntas, porque a gente, agora que a gente está tendo acesso. Primeiro agradecer, né, a presença de muita gente nos assistindo, nos escutando. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Então tem aqui, com a presença de fimose, pode predispor ao câncer peniano? Já para responder? Sim, com certeza. Nós falamos que a fimose ela dificulta em sobremaneira a limpeza, a higiene do pênis. Isso faz com que cresça fungos, cresça bactéria e dá um clima essencial para o fungo ou para a bactéria, levando a hiperacidez, comendo da prostaglandina, ulceração, e pode levar a atipia, que é a formação do câncer. Sem dúvida nenhuma. Vale até a pena dizer, né, Eduardo, que toda criança ou todo adolescente com fimose, o ideal é procurar um serviço da atenção primária para que o médico encaminhe para uma avaliação com o urologista, porque provavelmente
O mais correto Correção. É correção tirar. cirúrgica. Tirar. é tirar. Ok? Esse é o correto. Pronto. Professor Marcos, o senhor mencionou a diversidade étnica do homem maranhense. Como essa diversidade influencia no planejamento das ações de saúde no Estado? Excelente pergunta, né? A gente precisa ainda, de certa forma, incorporar isso nas ações de planejamento. Agora, é lembrar que o SUS, ele talvez seja a política pública com maior cuidado com a diversidade. O cuidado é tão grande que nós temos, inclusive, um princípio doutrinário do SUS, que é o princípio da equidade, que é para chamar atenção para que nós tenhamos essa preocupação com as diferentes pessoas, com as diferentes subjetividades. E lembrar que nós temos uma política nacional da população negra, nós temos uma política nacional da população indígena, nós temos uma política nacional da população LGBTQIA+, nós temos uma política nacional da pessoa com deficiência. O SUS ele tem políticas nacionais para cada setor, para cada parcela da população, né? E o Maranhão também tem as suas políticas de acordo com essa diversidade. Agora, nós precisamos talvez, o que talvez ainda está nos faltando, é a gente levar isso mais para a prática, né? Sair do formal para o real. Mas isso demanda tempo. Por quê? Por causa da formação dos profissionais. Na medida em que essas questões não são tratadas nas faculdades, a gente acaba tendo uma dificuldade, porque quem é que toca as políticas? Quem toca as políticas são os profissionais de saúde. Sim. Então, na medida que a faculdade ela não discute isso, a gente tem uma dificuldade maior. Mas já é uma ideia a gente pensar, né, nessa integração com a formação de médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde para que, de fato, a gente possa, só para finalizar, eu tive, acho que semana retrasada, uma reunião do comitê, no comitê de acompanhamento da política estadual, da população negra, alguma coisa assim, eu não me lembro bem, mas e que lá nessa reunião desse comitê foi colocado isso, que o movimento tem que se aproximar das universidades, que a universidade, ela forma médico, enfermeiro, para o Maranhão, para o Brasil, não é para o Canadá, não é para a Austrália, não é para a Noruega, não, é para o Maranhão. Então, essas universidades elas têm que ter um desenho de formação próprio para essa realidade. Com certeza. Quero parabenizar pelas apresentações e gostaria de perguntar como essas ações podem alcançar os jovens. Vejo que muitos deles levam formações ao seio familiar. A gente tem o programa Saúde na Escola, né? Que é um programa importante que também faz esse vínculo, né, entre os educandos e os serviços de saúde, com temas transversais que são trabalhados dentro das escolas. E é importante a gente colocar que o programa Saúde na Escola também trabalha questões como a questão da vacinação, da imunização, aquilo que o doutor Eduardo traz, a imunização contra o HPV, né? Nós estamos trabalhando ainda, né, doutor Eduardo, para que a gente consiga vacinar o maior número de meninos, já que esse número ainda é pequeno diante das meninas que estão sendo vacinadas contra o HPV. Mas o programa Saúde na Escola é um programa importante para trabalhar temas transversais, temas que podem estar aí levando a informação para esses jovens e adolescentes e até mesmo crianças dentro do ambiente escolar. E lembrando, Claudiana, já que você falou em vacinação, o Eduardo também tinha falado em vacinação, que nós, profissionais de saúde, nós também temos que ter um movimento de fortalecimento da vacinação como uma estratégia fundamental na saúde preventiva. Quer dizer, hoje nós temos, por conta de questões ideológicas, questões político-partidárias, uma espécie de ataque às vacinas, né? Mas a gente vem aqui reafirmar que a vacinação, ela ainda é uma das melhores estratégias que nós temos de saúde pública no mundo. Né? É claro que, mas eu soube de alguém que tomou vacina e adoeceu. É possível, porque nenhum remédio ele é inócuo. Né? Nenhum. Todo remédio ele tem os efeitos desejáveis e os efeitos indesejáveis. Mas na medicina nós trabalhamos com uma equação chamada risco-benefício. E quando a gente bota a vacina nessa balança, o benefício é 1000 vezes, às vezes 1 milhão de vezes maior do que o risco. Então, nós temos que apostar na vacina. A vacina, e neste caso específico que o Eduardo trouxe aqui para nós, que é o caso do câncer de pênis, a vacina talvez seja a estratégia mais
eficiente que nós temos, sobretudo num cenário de pobreza e de subdesenvolvimento como esse cenário que nós temos no Maranhão. Exatamente. Vacina é essencial. Sim. Tem outra dúvida. Que papel a educação em saúde pode desempenhar para transformar o cenário epidemiológico apresentado? Eu acho que tem um papel importantíssimo, né? Quando a gente trabalha a saúde do homem aqui no estado do Maranhão, a gente há muito tempo tem trabalhado a saúde do homem a partir dos ciclos de vida. E trabalhar a partir dos ciclos de vida é justamente trazer para dentro dessa construção a saúde da mulher, a saúde da criança, a saúde do adolescente, as ISTs, né, o qual a gente tem trabalhado esse homem de forma integral e principalmente no que diz respeito ao fortalecimento de ações que vêm a partir do pré-natal, né? Então, todas essas ações, elas têm tem uma finalidade, que é justamente fortalecer a educação em saúde, levar informação para essas gestantes, levar informação para esses homens, né? Fazer com que a gente tenha ali um cuidado desde da gestação dessa criança. Então, essas ações de educação em saúde, elas são de suma importância nas salas de espera dos serviços de saúde, nas rodas de conversa com as gestantes, né? Quando a gente consegue trazer esse homem para dentro do serviço também, nessa condição do pré-natal do parceiro, do pré-natal da parceria, com a paternidade responsável, né? Com ações que venham de encontro, né? Para que a gente consiga levar a informação correta, para que essas pessoas consigam ter acesso a essas informações para trabalhar na promoção da saúde e na prevenção. Então, tudo isso é feito onde? Na atenção primária. É o nosso papel, né? A gente precisa entender que o papel da atenção primária é esse. É trabalhar na perspectiva da prevenção de agravos, da promoção da saúde, do diagnóstico precoce, né? Do atendimento a essa população e principalmente trazendo novamente, conseguindo aí, né, ter uma relação de confiança e de vínculo com a comunidade a qual ela está inserida. Então, acho que a gente tem trabalhado sempre na perspectiva de fortalecimento da educação em saúde e da educação permanente também, que a gente traz aí para a formação, que é o que a gente está fazendo, né? Que é qualificar os profissionais de saúde para que eles consigam dar um atendimento adequado para a população. E uma coisa interessante, Claudiana, é que, às vezes, um esforço que a gente também tem que fazer é de dizer para os profissionais da atenção primária que nós, eu vou me incluir entre eles, mas nós somos uma potência, porque nós temos condição de fazer muito diagnóstico. Nós não dependemos da atenção especializada para 85% das coisas. Então, de cada 100 pacientes que nos procuram, em média, nós só vamos encaminhar para atenção especializada. Nós só precisamos encaminhar para atenção especializada em algo em torno de 15%. Porque, veja, vamos pegar aqui, aproveitar a presença do Dr. Eduardo aqui e pensar na saúde urogenital. Nós temos uma ultrassonografia. Todo município do Maranhão hoje, Eduardo, tem ultrassonografia. Isso. Nós podemos pedir um exame de PSA. Nós podemos pedir os exames de bioquímica do sangue, lipidograma, glicemia, hemoglobina glicada, pedir um hemograma. Então, veja, o que nos falta? Nos falta quase nada. Agora, nós só precisamos ter acesso a esses exames, né? Porque um médico, até um enfermeiro, e eu sou um desses médicos que, um pouco na contramão da maioria dos meus colegas, mas eu entendo que até um enfermeiro deveria ter a possibilidade de solicitar exames quando se tratasse de doença endêmica, de doenças de alta prevalência. Porque quando você tem uma doença de alta prevalência, Eduardo, não tem jeito. A medicina não dá conta. Né? Isso outros países já aprenderam isso. Então, assim, é preciso que realmente a gente confie na equipe, na potência da equipe, né? Uma equipe, você imagina, uma unidade básica de saúde cuida de quantas pessoas? 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Um médico, um enfermeiro, olha só, um médico, um enfermeiro
5 ou 6 agentes comunitários de saúde, um odontólogo, um técnico de higiene bucal e um técnico de enfermagem. Equipe potente para cuidar de 5.000 pessoas. O médico sozinho, em um ano, ele faz 6.000 consultas. Ou seja, em um ano, se ele quiser, ele atende todo mundo da área dele e ainda sobra 1.000 consultas. Por quê? Porque, tecnicamente, ele tem que trabalhar 40 horas. Então, um turno médico pelo Ministério da Saúde, mais ou menos, atende 15 pessoas, 15, 16 pessoas. Quando você bota essa quantidade de consultas e distribui ela nos 200 dias úteis do ano, dá 5.000, 6.000 pessoas. Então, como é que não vai dar certo, meu amigo? Não tem como esse negócio não dar certo. Agora, tem que estar qualificado, tem que estudar. Capacitado. Tem que estar capacitado, tem que estudar, e tem que ter os exames, e tem que ter a disposição de servir. Né? Porque quem se forma, quem abraça a vocação da área da saúde, meu amigo, não foi convidado para um piquenique. Foi convidado para servir. Então, era isso, né? Basicamente. Então, eu acho que a gente vai já caminhando para o final, né, da nossa web. Novamente, eu gostaria de agradecer a presença de Dr. Marcos Pacheco, Dr. Eduardo, pela presença, por estar conosco. Essa é a primeira de muitas que nós iremos fazer, né? Agradecer a parceria aqui com o Telesaúde, com a Universidade Federal do Maranhão, e dizer que no próximo mês nós vamos retornar para cá para termos uma outra conversa a respeito da saúde do homem, com outros temas, né? E, novamente, muito obrigada a todos que estão nos vendo, que participaram conosco. Até a próxima. Estaremos aqui de novo. Obrigada. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Em um mundo onde a saúde é essencial, a informação e o acesso rápido fazem toda a diferença. O Núcleo de Telesaúde da UFMA conecta você, profissional de saúde da atenção primária, a uma rede de especialistas com recursos de tecnologia da informação e comunicação. Isso é feito por meio de serviços de teleconsultorias que capacitam os profissionais da APS para realizarem um atendimento qualificado. Por meio da plataforma Sofia, você tem acesso rápido a informações atualizadas baseadas em evidências científicas. Como funciona a Sofia? Primeiro, o profissional de saúde acessa a Sofia e insere sua dúvida na interface de teleconsultoria. O sistema verifica se a dúvida já foi respondida anteriormente no banco de dados da plataforma. Segundo, se a IA encontrar uma resposta adequada, ela sugere automaticamente o conteúdo ao profissional. Terceiro, se a resposta automática não atender às necessidades do profissional, ele pode optar por enviar a dúvida para um teleconsultor humano, seguindo o fluxo tradicional de teleconsultoria assíncrona. Quarto, o profissional receberá a resposta diretamente na Sofia, podendo acessar a solicitação a qualquer momento. Após o fim da teleconsultoria, ela fica disponível no banco de dados para futuras consultas, podendo ser utilizado como referência para outros profissionais, aprimorando futuras recomendações. O telediagnóstico consiste na análise e interpretação de exames à distância, auxiliando profissionais de saúde no diagnóstico de pacientes. O Núcleo de Telesaúde da UFMA oferece teleeletrocardiograma e teleretinografia. Por meio da oferta nacional de telediagnóstico do Ministério da Saúde, os teleeletrocardiogramas são realizados em parceria com o Hospital das Clínicas da UFMG e as teleretinografias em parceria com a UFG. Como aderir ao serviço? O município solicita o serviço. É preciso ter aparelhos e estrutura compatíveis para a realização do exame. A equipe técnica do Telesaúde irá fazer a implantação, configurar os equipamentos e treinar a equipe local. Uma vez implantado, o serviço está pronto para ser utilizado.